Muito bem, muito bem. Olha, o São João Paulo II nos diz o seguinte, que a família é o patrimônio da humanidade. O futuro da humanidade passa pela família. Será que o futuro da família está ameaçado? Quais os desafios de viver uma família cristã nos tempos atuais? Será que os valores cristãos estão em crise? Semana Nacional da Família, que acontece do dia 10 de agosto até o dia 17 de agosto, com o tema Família e Amizade e o lema Amizade, uma forma de vida com o sabor do Evangelho, em sintonia com a campanha da Fraternidade 2024. Sabemos que é na família que construímos os melhores amigos. Os desafios e objetivos da Semana da Família. Qual a importância da amizade na família? Uns questionamentos para melhor refletir sobre a família. O que te faz lembrar a família? De 0 a 10, qual é a nota que você dá para você e para a sua família? Você se lembra a canção de Ninar que marcou a sua vida? Quais as memórias que você tem sobre a sua família? Com que frequência você e sua família participam da Santa Missa? Vocês rezam juntos? Você está cuidando da sua família? O que é cuidar da sua família? Qual a sua história familiar? Qual a foto familiar que você faria um post? Qual é aquela foto, qual é aquele destaque que você colocaria num post, você e sua família? Vamos buscar, através da memória, fazer uma viagem ao túnel do tempo. Quais as lembranças familiares que você guarda no seu coração? Qual é a história que você tem sobre a sua família? O que você mudaria? Você mudaria alguma coisa? Lembranças da escola. Você se lembra da sua infância? Você se lembra da sua primeira escola? Quando você era criança, qual era o seu passatempo? Quais eram os brinquedos favoritos? Você foi um bom filho? Você foi um bom pai? Você é uma boa mãe? Como está o seu casamento? Como está a sua família? Qual o conselho você daria para o seu filho ou neto no dia do seu casamento? Como você descreve a sua esposa? Como você descreve o seu esposo? O que mais te encanta na tua esposa? O que mais te encanta na tua esposa? Você se lembra da sua primeira comunhão? Quais os seus sonhos? O que você quer fazer que ainda não fez? Qual é a pessoa que mais te ajudou na sua vida, na sua família? Você é grato por isso? Você tem gratidão por isso? Será que Jesus Cristo é o centro da sua vida? A sua família é alicerçada na rocha, que é Jesus? Como vai a sua família? O que é a família para você? Uma análise de sua vida familiar. Como está a sua família? Família e amizade, Padre. Agora, Padre Lucimar, fazendo uma reflexão mais profunda sobre a temática da família e amizade. Quando Bugiga instiga a reflexão por meio de tantas perguntas que falam de vivências e de experiências que marcam a história. Quem somos nós? Seria uma pergunta interessante. Nós somos a síntese das experiências do nosso passado. E qual é a condição hoje para que eu tenha um bom equilíbrio, uma boa saúde mental, afetiva, psicológica, espiritual, quando as memórias forem positivas e as experiências maiores e mais significativas forem experiências de amor. Quando não forem experiências de amor, né, de tragédia, de pecado, ou contrárias ao amor, ainda assim a fé consegue dar o suporte ou então o remédio para a cura, para aquelas experiências que não foram tão significativas quanto o amor, pela via da misericórdia. Então o ser humano é assim, se cada um se fizer a pergunta hoje, quem sou eu? Você é a síntese do seu passado. Todo o teu passado é a resposta à pergunta que você faz hoje, se você é feliz, se você vive bem, se você é realizado, se você consegue
ter uma visão positiva sobre a sua vida, enfim, todas as experiências realizadas. Então, me parece que essa compreensão vai de encontro com aquilo que é a temática da Semana Nacional da Família, Família e Amizade, em consonância com a campanha da fraternidade, amizade social, e o lema, amizade, uma forma de vida com o sabor do Evangelho. De que forma que o Evangelho pode dar um sabor diferente à amizade, à vida? Então essa talvez seja, para o início da conversa, o tipo de relação que se estabelece com Deus. Muitas vezes, até numa catequese não tão positiva, nós somos educados muitas vezes a uma relação de medo com Deus, como aquele que castiga, aquele que pune, aquele que não parece estar muito próximo, parece estar muito distante de mim. E aquilo que é proposto pela experiência da fé, exatamente que o nosso Deus é um Deus próximo, é um Deus amigo, é um Deus companheiro, é um Deus que se faz presente. Por isso a encarnação, um Deus que se faz dentro de mim, que caminha conosco, que caminha comigo, que é o sentido da minha existência. Então, com isso vem um pouco aquilo que é a definição do ser humano. O ser humano como um ser que se realiza a partir da relação com o outro, por isso um ser social. E a família acaba sendo o lugar das primeiras experiências. E se valorizado ou não, né, ainda se no diálogo com as pessoas, seja na dor ou na alegria, as primeiras expressões que vêm são as expressões do convívio, do meu pai, da minha mãe, com o meu pai, com a minha mãe, o quanto fui amado, o quanto não fui amado, o quanto fui rejeitado, excluído, o quanto tive a presença do pai e da mãe. Independente do que a cultura possa dizer, as pessoas vivem disso, né? Diariamente, nos diálogos espirituais com as pessoas, o que a gente mais ouve é isso. Hoje ouvia uma pessoa, mas eu não tenho uma história de relação com meu pai, porque não conheço meu pai. É como se, independente da minha religião, independente da minha crença, a não presença de um pai, dessa figura que faz parte da minha existência, o não conhecimento, o reconhecimento dele, é uma espécie de vazio interior que permanece dentro do ser humano e dentro do homem, da pessoa. Então nós vivemos a partir dessa relação. Por isso a família é compreendida como o primeiro ambiente entendido como lugar do amor e da amizade. Do amor, porque a partir do amor, pode ser não vivido na intensidade que se compreende o amor de Deus, mas a vida parte das condições que nós damos para Deus agir. Por isso que muitos, né, dizem os casais, não foi planejado, mas você deu condições para Deus fazer. E é como se Deus não perdesse tempo, né? Quando vê a condição, o terreno próprio, independente da nossa maturidade, Deus faz. E no âmbito da fé, quando nós nos desviamos daquele princípio tão nobre, que é a amizade com Deus, a vida na diferença, né? Esse é um elemento importante, o Juari já falou um pouco disso. Nós somos diferentes e a nossa vida é a partir da diferença. E a diferença é um critério importante, porque até no ato da criação, homem e mulher, do jeito que propõe o relato, a diferença ela é fecunda, ela é criativa, ela não é estéril. Então na diferença nós damos soluções aos problemas. As divergências que temos de visão, de postura, nos obrigam a dialogar com o outro. Quando um pensa de um jeito, outro de outro jeito, temos que sentar e chegar num consenso, e um consenso não significa que aquilo que o outro pensa tem que se adequar ao que eu penso. E quantas vezes nós agimos independente de que aquela postura seja totalmente adequada ao meu modo de pensar. Então a diferença me parece um elemento importante para a amizade e não para a inimizade. Eu entro em crise muitas vezes, ou vejo a crise dos casais, quando aquele lugar do amor, que é o âmbito familiar, deveria ser o lugar da amizade. Amizade nessa relação de intimidade com o outro, através do diálogo, da partilha ou da comunhão, se torna o lugar da desconfiança, da traição, da infidelidade, né? Uma relação
muitas vezes de dúvida, de ciúme, uma permanente desconfiança. Como é triste viver com outro sobre o mesmo teto quando você não confia, ou então teria todos os motivos para confiar, mas você não confia nem mesmo em si, não consegue confiar no outro. E isso torna o ambiente não um ambiente amistoso, mas um ambiente sem amizade ou sem aquele equilíbrio necessário. E a diferença, né? Volto a reforçar a questão da diferença. Quando descobri essa expressão, me pareceu muito fecunda. O que é que faz o homem ser homem? É a mulher. O que é que faz o filho ser filho? É o pai. O que é que faz o pai ser pai? É o filho. O que é que faz o esposo ser esposo? É a esposa. Porque o esposo por si só, sozinho, no seu individualismo, na sua individualidade, o que ele é? É um ser, mas não passa disso. E com isso nós dizemos que aquilo que dá sentido à nossa existência não somos nós mesmos, né? É o outro. Por isso esse espírito de comunhão, na intimidade da família, independente do que pense qualquer um, a lógica da natureza, a proposição natural, né, já evidencia isso, que o outro é que dá sentido ao meu ser, até meu nome, né? Se eu tivesse um nome, mas não tivesse quem me chamasse pelo nome, qual utilidade teria um nome para mim? Então o nome se põe a serviço do outro, o outro me identifica pelo nome que tenho. Então esse espírito de amizade, né, e de comunhão, que depois na experiência de Deus vai se tornar amor, porque amor é aquele movimento do espírito que me faz cuidar do outro. Aí você vê aquelas experiências daqueles casais que já chegaram aos 50, 60 anos, eles vão dizer, né? Tivemos que abdicar de muitas coisas, de pensamentos, de princípios não, né? De modo de comportamento em função do outro. Ou seja, no final da história, passada toda a juventude da vida, o que sobra de nós na relação familiar? Um que cuida do outro, o cuidado. Então, isso dá a impressão que são as imagens perfeitas que a compreensão da família, do amor, da amizade como ambiente é uma expressão fecunda. Legal. Então, Evangelho, só um comentário, porque dentro dessa expressão, dessa linha de raciocínio que o padre está seguindo, você sempre comenta, assim, padre, eu gosto muito daquela expressão que o senhor fala, que quando na família ou um casal tem algum acerto para fazer uma discussão, de repente, assim, que fique mais aflorada, o amor não tem nada a ver com isso, né, que o senhor comenta? Pega o amor, deixa ali no canto, aí vocês dois se acertam, conversam, depois volta lá e pega o amor e coloca no mesmo lugar que ele estava. Isso, porque nós não sabemos diferenciar o que são nossas atitudes do que é a pessoa. E dá a impressão que somos despreparados para isso. A vida parece não nos preparar, ou a cultura nos põe sempre, a impressão que se tem, nos põe em clima de inimizade, de contradição, de disputa. Você vai para as novelas, vai para os filmes, as séries, é sempre essa artimanha de inimizade, de ciúme, de inveja, de vingança que se tem. E isso dá a impressão que passa pela natureza da pessoa. E as pessoas, quando convivem, 10, 15, 20 anos, mas não são ainda amigos, ou não vivem o amor. Porque o amor tem, né, São Paulo que vai dizer, o amor tem muitas características. Então, na hora de se entrar em acordo, discutir, nós não colocamos o amor no centro. A gente tira o amor porque ele não está em questão. E quando a gente bagunça a casa, o amor é o primeiro a ser atingido. Então vamos separar, vamos abandonar. Separa os filhos, abandona. Então esse espírito de divisão destrói o amor. E aquilo que é a compreensão cristã, quem é o amor é Deus. É como se Deus fosse o único ferido de tudo aquilo que a gente faz. Se Deus é o amor e nós o abandonamos, ou quebramos, ou rompemos, Ele é o atingido nos nossos conflitos e divergências.